Oi turma, eu sou o Guilherme da Arc School, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cool. A convidada de hoje é a arquiteta Ana Maria Fasanella, especializada em arquitetura de interiores, e a conversa de hoje será sobre precificação. Como eu cobro um projeto? Como é que funciona essa grande questão aí? Vem com a gente. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco em mais um Papo Cool. Obrigada de me convidar. A gente sempre começa a conversa dizendo e pedindo para você falar um pouco sobre a sua carreira, o tipo de trabalho que você faz, para as pessoas entenderem um pouco do seu trabalho e de tudo que você é capaz de ajudar a gente aqui. Muito bem. Novamente, obrigada por terem me chamado. É um prazer poder falar um pouquinho sobre, em momento específico, para quem está tentando saber um pouco mais, né? Eu sou arquiteta formada ainda no século passado e de lá para cá desenvolvi minha atividade profissional em poucos lugares, né? Eu trabalhei com arquitetura, construção de edifícios numa construtora de edifícios de equipamento social. Depois, rapidamente, me associei a um colega com arquitetura comercial, residencial e de escritórios. De lá para cá, então, eu fui me especializando, né? A gente pode dizer que, ao trabalhar tanto com um tipo de projeto, você acaba pegando uma especialização, mesmo não tendo feito essa formação acadêmica tradicional. Recentemente, há cerca de uns 5, 6 anos, né, uma vida profissional grande, recentemente não é tão pouquinho assim. Concluí o meu mestrado em arquitetura corporativa, arquitetura de interiores corporativa pelo Mackenzie, casa onde eu também me formei. Então, são lá 30 e tantos anos de desenvolvimento de projeto, muito voltado em arquitetura de interiores, tanto a projetação quanto a supervisão e acompanhamento de obras. E agora eu estou aqui para poder falar um pouquinho para vocês. Muito interessante. E aí você tem você trabalha muito com arquitetura de interiores e uma questão que sempre me vem à mente, assim, né? Quando o cliente chega para você e pergunta, mas quanto custa o seu trabalho, né? Como é que funciona isso no mundo da arquitetura de interiores? Sim, é um tema bastante controverso, né? Muita gente se dedica a tentar entender, poder fazer o melhor, né, para calcular o trabalho, busca em diversas fontes, mas acaba meio rodando e não conclui nada. Por quê? Muito, eu acredito, da precificação de um projeto está no quanto você consegue mensurar o seu trabalho, né? Então, todo prestador de serviço, e o arquiteto é um prestador de serviço, o que ele vende é o conhecimento dele aplicado, né? Especializado para resolver um problema que o cliente ou o consumidor ou o contratante chega para ele pedindo que resolva, né? Então, como mensurar e como precificar serviço? Muita gente estuda, muita gente fala a respeito, e nessa nossa área há bastante confusão. Eu costumo, quando me fazem essa pergunta, responder resumidamente, vai depender da quantidade de trabalho que eu tenho para fazer o projeto que me é apresentado aqui, me é solicitado. Então, basicamente, é conhecer o valor do seu trabalho para poder propor um preço adequado que esteja condizente com o mercado e que atenda a necessidade do cliente. Isso é muito interessante, né? A necessidade do cliente. Então, quando você vai colocar o valor no seu trabalho, tem a ver também com como esse cliente, qual o seu relacionamento com esse cliente, né?
Como que os clientes chegam até você, né? Como é que isso funciona? De duas maneiras. A gente pode falar muito a respeito, mas sendo bastante sintética, há duas formas de você enfrentar o diálogo e sair com um sucesso junto com o cliente, né? Ele, a princípio, é só um interessado, ao acordar-se um projeto, ele se transforma num cliente bastante exigente, e ao final, no término desse projeto, ele precisa ser uma referência do seu trabalho para outros possíveis interessados. Então, na minha vida profissional, eles chegaram de duas maneiras, têm chegado de duas maneiras. O primeiro, tradicional, alguém chega até mim por intermédio de alguma divulgação, por intermédio de uma busca em cadastros, né? Ou alguém contando a respeito de mim, então o cliente chega, o interessado chega, ou, e não é raro, muitas vezes eu encontro esse cliente, né? A importância da gente estar alerta no mercado para poder entender onde é que você vai poder atuar com sua capacitação. Então ele chega, nesse momento eu acredito muito que é importante uma primeira conversa para que haja um entrosamento entre duas pessoas, né? Se não houver essa primeira simpatia, sinergia de conversa, já se sabe que a prestação do serviço não vai acontecer de maneira adequada, né? E muitas vezes uma das partes precisa declinar. Se não é o interessado, às vezes é até o próprio profissional arquiteto que tem que declinar sobre isso. Essa é a nossa facilidade, né? Se formos comparar com um professor, com um médico, né? Um professor médico que a clínica também, ele tem um lugar conhecido e o paciente chega lá, às vezes não, acho que cada um de nós já teve, né? Fui naquele médico, mas eu não gostei muito dele. Não por nada, mas não foi, não deu liga. Então, essa primeira conversa é muito importante. Depois, antes de mais nada, e eu costumo fazer esse paralelo, né? Você precisa entender qual é a necessidade da pessoa interessada, o que ela precisa que você faça por ela, uma vez que ela não sabe fazer, por isso que ela te procurou. Quais são as expectativas que ela tem em relação ao que você vai entregar para ela? E o lugar ou o ambiente que ela está precisando que seja resolvido, né? Falando especificamente de arquitetura de interiores. Esse é o ponto de partida. Eu acho muito interessante também pensar que, às vezes, quando você vai colocar um valor no seu trabalho, quando você tem essa conversa com o cliente, você pode chegar à conclusão de que você precisa de ajuda, que você tem que ter outros profissionais trabalhando com você. Como que funciona essa logística entre profissionais no mundo de interiores e como você pensa quando vai precificar um trabalho dessa forma, né? Uhum. Na sequência, né, seguindo essa jornada junto com o interessado, que ainda não é o seu cliente, muitas vezes, não raro, você se depara com aquela pergunta, né? Como vai? Tudo bem? Sim, no meio da conversa, e quanto custa o seu projeto? Quanto você vai me cobrar para fazer isso? Então, eu faço sempre um paralelo com outras profissões que prestam serviço também, né? Isso vai variar muito de como a conversa está sendo conduzida, mas tratando basicamente aqui, falando diretamente aqui para você, Guilherme, é importante a gente dimensionar o trabalho. Então, em absoluto, esse preço é marcado por metragem quadrada ou por horas padrão que o mercado solta por aí, você simplesmente
conforme o projeto, multiplica uma regra de 3 ali e solta um número. É um pouco mais complexo que isso e precisa ter muito mais calma para poder precificar da maneira adequada, dimensionando todas as variáveis e chegando a uma conclusão de preço que é viável para você que está se responsabilizando para isso e viável para quem está comprando de você esse serviço. Então, não vai adiantar nada eu dimensionar o meu trabalho e obrigar, né, entre aspas, ou fazer com que, às vezes, o cliente se sobrecarregue na compra desse serviço, né, fazer um valor muito alto, que vai gerar um comprometimento em algum momento da transação toda, do processo todo de projetação, muitas vezes de acompanhamento da obra ou de execução da obra, né? A arquitetura de interiores é bastante elástica. A gente pode fazer projeto, pode fazer acompanhamento, os dois juntos, pode fazer o projeto e a obra. Tem gente até que hoje em dia gerencia simplesmente a obra. Então, a arquitetura de interiores é um encantamento que eu persigo desde muito tempo atrás. Deixa para lá essa parte. Então, vamos situar um pouco mais, né? Falando muito genérico, a gente acaba falando demais. Então, praticamente, a desenvolver o projeto de interiores de um consultório dentário. A gente faz a entrevista com o cliente, né? Tenta entender o que ele precisa, faz várias perguntas conduzindo o entrevistado a falar coisas que você vai ter que usar no seu projeto, né? Não adianta nada virar para ele e falar: o que você precisa? Ele vai falar: eu preciso de um consultório funcionando. Então, à medida da experiência, vai levando você a fazer as perguntas adequadas e abrir um rol de questões que abranja todas as possibilidades para você compor o projeto adequadamente. E mensurar esse projeto chegando ao preço. Então, eu não calculo por metro quadrado, e sim pelo trabalho desenvolvido. Então, muitas vezes, que tipo de intervenção eu tenho que fazer no lugar? Se é um consultório dentário de 60 metros quadrados, eu posso ter um nível de aprofundamento de projeto grande, e isso vai demandar um tempo grande também de desenvolvimento de projeto. Ou, nos mesmos 60 metros quadrados, eu terei um projeto mais simples, uma intervenção mais simples, e isso vai me demandar menos tempo sobre o projeto. Trabalha diretamente proporcional a tempo. Então, você precisa saber o tempo que você tem para desenvolver o seu trabalho. Aí você consegue precificar legal. Não, perfeito. Eu acho que isso é são dicas muito valiosas, né? Porque a arquitetura de interiores, ela é realmente, como a arquitetura como um todo, ela é muito ampla. E aí quando nós costumamos falar, não, arquitetura de interiores, muita gente acha que é uma coisa só, né? E de repente isso é um mercado extremamente amplo. E realmente, né? Esse exemplo da complexidade de se fazer um projeto, o mesmo projeto pode ter complexidades distintas, mas ao mesmo tempo, se são outros usos, pode aumentar, diminuir. Uma casa com 60 metros quadrados é diferente de um consultório, né? Então, todas essas questões envolvidas, aonde eu preciso ter ponto disso, ponto daquilo, elétrica, hidráulica, toda essa complexidade, iluminação, é muito ampla a área da arquitetura de interiores nesse sentido, né? Exatamente. Isso a gente está falando especificamente de projeto, né? Então, projetar 60 metros para um uso é diferente do que para outro. O nível de detalhamento que você vai colocar vai depender de uma conversa prévia com o cliente em relação ao tipo de obra que ele vai querer fazer, né? Então, se é uma obra que ele mesmo vai especificamente trabalhar fazendo um pouquinho de cada vez,
né? É uma coisa, você precisa registrar o projeto de um jeito. Se a obra for com uma gestão de engenharia, ou seja, se houver a interface entre você e a obra na figura de um engenheiro, alguém responsável e que sabe a sua linguagem, você tem um nível de detalhamento um pouco mais suave, a conversa vai fluir melhor. Então, tudo gira em torno da tomada de informações antes de você começar a fazer desenho. E muitas vezes, depois que você faz esse cálculo, vou precisar fazer isso aqui de projeto, vou levar esse tempo, então isso vai custar tanto. Muitas vezes o cliente não pode pagar. Você está ofertando demais para ele. E aí ele não vai conseguir concluir a sua contratação. O que eu faço, né, nesse momento? Eu faço desconto? Eu fico pé igual criança e começo a chorar, né? Fecho a cara e vou embora? Nesse tipo de situação, que com a experiência eu já faz bastante tempo deixei de enfrentar, né? Esse momento de você apresentar um preço e o seu cliente, o interessado falar, não vai dar. Eu já, pela experiência, já nas perguntas que se faz nessas primeiras entrevistas, primeiras reuniões, eu já consigo entender o quanto eu preciso entregar para esse cliente. Como assim, né? Projeto não é uma coisa só? Não, não é. Então, você mesmo falou, né? Instalações sanitárias, instalações elétricas, de iluminação, de revestimentos, a ambientação com o mobiliário, a especificação de cores. Isso tudo é um projeto completo bastante amplo que vai fazer com que o tal consultório de dentário fique pronto, na verdade. Mas, às vezes, se você entende que o cliente não consegue pagar tudo isso, você não vai dar desconto de jeito algum, porque aquele valor é o tempo do seu trabalho, né? É o valor do seu trabalho. O que você vai fazer? Você vai diminuir o seu trabalho. Então, você vai especificar menos desenho, você vai desenhar menos. E aí vai da sua necessidade de compreender como é que funciona um projeto, né, um consultório dentário, para que você consiga, com desenhos mais simplificados, que demandem menos tempo, falar as coisas básicas para que esse consultório aconteça, né? Então, você solta algumas plantas sanitária, de iluminação, de elétrica, mas você não vai, por exemplo, especificar a luminária. Então, você vai trabalhar o posicionamento do mobiliário, mas você vai retirar do seu serviço a especificação de cores e peças específicas para cada coisa. Então, você lida com um projeto amplo, bastante identificado a princípio, você consegue gerir junto com o seu cliente o que você vai entregar e o que não. Isso aqui custa tanto, então eu preciso, senão não funciona, mas isso você pode fazer sozinho. E o meu trabalho fica parado nessas entregas. Fazendo dessa maneira, você sabe exatamente o que você tem que fazer a priori, o cliente também, o tempo é determinado porque você usou o tempo para poder calcular o valor do seu serviço, e ninguém tem surpresas ou decepções ao final, né? Ele tem condição de pagar por aquilo que você está oferecendo e você recebe da maneira justa
com a qual você idealizou receber lá no início. É um tempero complexo, requer autoanálise, porque se você não se conhece, não sabe a sua capacidade, a sua destreza, né, em desenvolver o projeto, você não tem condição de fazer essa precificação de maneira adequada. Muito bem. Bom, conversamos hoje com a Ana Maria Fasanella, arquiteta, que trabalha com a área de arquitetura de interiores. Uma conversa muito agradável. Queria te agradecer muitíssimo, Ana, pela participação e pelas palavras. Imagina, foi um prazer e até breve. Até breve, com certeza teremos diversos outros assuntos aí. É isso aí, turma. Esse foi o nosso Papo Cool de hoje com a arquiteta Ana Maria Fasanella. Curte aí, se inscreve no nosso canal, não esquece de compartilhar com os seus amigos e amigas. Até mais!